O primeiro está no livro de 1 Reis, capítulo 15, os versículos 9 a 14. Te convido a abrir a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 15, versículos do 9 ao 14. Aqui ele vai falar sobre esse rei, o rei Asa. 1 Reis 15, 9 ao 14, diz assim: No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 41 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Ele depôs também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Aserá. O rei Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os lugares altos, porém, não foram destruídos. No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. E agora você pula um pouquinho à frente no livro de 2 Crônicas, capítulo 14. Vai falar, é o texto paralelo deste que nós acabamos de ler, é 2 Crônicas, capítulo 14. E aqui ele vai trazer mais algumas informações diferentes daquilo que nós lemos. 2 Crônicas, capítulo 14, versículos 1 ao 5. Diz assim: Abias morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos dias dele, a terra teve em paz durante 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos lugares altos. Quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Aserá. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos lugares altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. E vai um pouquinho mais à frente no capítulo 15, no versículo 1 e 2. 2 Crônicas 15, o próximo capítulo, no versículo 1 e 2 diz assim: E o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Asa e todo Judá e Benjamim, escutem. O Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar. Mas se o deixarem, ele também os deixará. Até aqui a leitura. E nós temos então aqui esses dois relatos da palavra de Deus a respeito deste rei chamado Asa. E os dois textos paralelos vai nos dar algumas informações. E quais que são? 2 Crônicas 14, 1 diz que Asa reinou no lugar de seu pai Abias. Então ali nos mostra que Asa era filho do rei Abias. 1 Reis 15, 9
já nos diz que Asa reinou em Judá, em Jerusalém, no Reino do Sul. Havia ali uma divisão no Reino do Norte e Reino do Sul. E ali em Reis, então, no versículo 9, vai dizer que no 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, também nos dá a informação que Jeroboão reinava em Israel, Reino do Norte, e Asa veio então a reinar no Reino do Sul, e ali então Jeroboão já fazia 20 anos de reinado em Israel. Também nos mostra que Asa reinou 41 anos em Jerusalém. O texto de 1 Reis 15:10 vai falar que ele reinou 41 anos em Jerusalém. Foi um reinado longo, não foi tão curto assim, né? 41 anos de reinado dele. Também em Reis nos dá a informação do nome da sua mãe. Sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Absalão foi um rei também, né? E também nos diz, então, tanto em 1 Reis como em 2 Crônicas, que Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Eu quero tirar 7 lições para a nossa vida nos dias de hoje sobre esse texto que nós lemos, esses 2 textos paralelos que nós lemos da vida do rei Asa. E a primeira lição é fazer o que é reto aos olhos do Senhor. O contrário de reto, para a gente entender um pouco melhor, né? O que é reto aos olhos do Senhor, né? O contrário de reto é torto, né? Ter uma vida torta. E eu lembro daquele cântico infantil que a gente canta às vezes com as crianças, né? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, a sua vida era torta. Mas um dia ele encontrou Jesus e tudo que era torto, Jesus endireitou, né? E é bem isso, né? O contrário de ter uma vida reta é uma vida torta. A gente tem um ditado que diz, né? Pau que nasce torto, morre torto, né? Se Deus não intervir, morre torto mesmo. No dicionário, se você for olhar no dicionário, a palavra reto quer dizer íntegro, digno ou honesto, que está de acordo com a justiça e a retidão. É essa a ideia de ter uma vida reta aos olhos do Senhor. É uma vida íntegra, digna, honesta e de acordo com a justiça e retidão. Mas de acordo com a justiça e retidão de quem? De Deus, né? A gente sabe que Deus é justo e é uma pessoa que vive segundo a justiça de Deus e não segundo a sua própria justiça ou a justiça dos homens. Andar nos caminhos do Senhor. Ser reto aos olhos do Senhor é andar nos caminhos do Senhor, buscar fazer a sua vontade, a vontade de Deus para minha vida. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor. É como se Deus estivesse olhando e aprovando aquilo que Asa estava fazendo. E de fato é assim mesmo. Deus está nos observando em todos os momentos. A pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos, né? Como eu tenho andado, me portado ou vivido? Como que eu tenho andado aos olhos do Senhor? Como eu tenho me portado perante a Deus? Como eu tenho vivido a minha vida perante a Deus? Às vezes a gente esquece e acha que Deus, a gente só vai ter Deus quando está no culto. Quando a gente vai na igreja, daí a gente coloca a melhor roupa, vai com a Bíblia na mão e ali parece que então eu não posso pecar, eu tenho que me cuidar, até o que eu falo, ficar, né, bem tranquilo, porque ali é o dia de cultuar, é o domingo do Senhor e ali eu vou encontrar Deus. E esquece que Deus está nos observando em todos os momentos aonde a gente está. Os olhos do Senhor estão por toda a terra.
E a gente não consegue fugir ou se esconder de Deus. E a gente às vezes faz coisas, né? Quando ninguém está olhando. Aquela ideia dos desenhos animados, né? Quando alguém está varrendo a casa e aí olha para o lado, não tem ninguém olhando, ergue o tapete e joga embaixo do tapete, né, sujeira, e ali esconde, né? Como se ninguém estivesse vendo. Deus está vendo. Nós não conseguimos deixar nada escondido embaixo do tapete, porque Deus está vendo tudo. E outra pergunta que nós devemos fazer: eu sou um homem reto aos olhos do Senhor? Você que é mulher, você é uma mulher reta aos olhos do Senhor? Eu não estou colocando agora meu critério. Não é se eu sou reto aos meus olhos, segundo aquilo que eu acho. Mas eu sou uma pessoa correta, reta aos olhos de Deus? O que eu preciso mudar para ser? Se a resposta é não, então vem a segunda pergunta: o que eu preciso para mudar, para ser uma pessoa reta aos olhos do Senhor? Talvez eu precise mudar alguma coisa na minha vida, e talvez essa vai ser a noite que Deus está falando ao teu coração, aquilo que você deve mudar, para que você também possa um dia ser uma pessoa que faz o que é reto aos olhos do Senhor. Segunda lição, continua nesse mesmo versículo, onde diz que Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. E aí eu pergunto, como assim Davi, seu pai? Você percebeu que parece uma contradição aqui? Asa reinou no lugar de seu pai Abias. 2 Crônicas 14:1 vai falar isso. E é bem claro isso. 2 Crônicas 14:2. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos, e aí vai falar o que ele fez. Então, por isso ele foi alguém que reinou de um modo reto. Só que ele diz aqui no versículo 1 do capítulo 14 de 2 Crônicas, que Abias morreu, que era o pai de Asa, e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Bom, se Abias era o pai de Asa, por que aqui está dizendo que Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, o seu pai? Não é Abias o seu pai? E a pergunta é Davi ou é Abias? Quem que é o pai dele? E aqui vem a segunda lição que eu tiro desse texto. Como Davi, seu pai. Asa reinou no lugar do seu pai Abias, mas considerou Davi o seu pai. E alguém pode dizer assim, não, é porque Davi é descendência de Davi. Não é só isso. O detalhe é o seguinte: se o seu pai ou a sua mãe não são exemplos, você não deve segui-los. Procure outros para se espelhar, para ser exemplos na tua vida. O rei Asa olhou para aquilo que o pai fazia, e se você olhar para trás aqui, o que o pai dele fez, não era reto aos olhos do Senhor. E ele olhou e disse assim, eu não posso fazer as mesmas coisas que o meu pai. Tanto é que ali o rei, o pai de Abias, o pai de Asa, tinha feito o povo todo cair em idolatria. E aí ele olhou e disse assim, não, isso não está correto. E ele foi buscar um referencial para a vida dele. E ele achou o referencial em Davi. E nós sabemos que Davi é o homem segundo o coração de Deus. E ele disse, tá aí, é esse o referencial que eu preciso. Por isso que o texto diz que fez como Davi, o seu pai. Se o seu pai ou a sua mãe não são os exemplos para você, não os siga. Agora, se eles são, siga-os. Siga o exemplo bom do seu pai e da sua mãe. Se eles não são, busque quem seja. Olhe para o passado, olhe para a tua família, você vai achar alguém.
Asa olhou para aquele antepassado que servia como referencial. Eu não preciso ser como meu pai ou como minha mãe, se eles não são referenciais. Eu não preciso ser igual. Sabe aquele ditado que diz filho de peixe, peixinho é? Nem sempre é verdade, porque eu escolho quem eu quero ser. Tem uma historinha que eu ouvi já faz alguns anos, de 2 irmãos gêmeos, e cai muito bem agora nesse momento. 2 irmãos gêmeos, Estados Unidos, um vivendo na rua, alcoólatra, drogado, sem nada, um sem teto. O outro, um homem muito bem-sucedido, empresário, ganhando muito dinheiro, né? Sendo diretor de uma grande corporação que ele mesmo fez nascer do zero. Uma revista, então, lá foi fazer uma entrevista com eles para saber como que um foi tão bem-sucedido e o outro não. O que aconteceu? E eles foram e perguntaram primeiro para aquele que morava na rua. E pediram, por que você está aqui na rua? Por que você se deixou vencer pelo álcool, drogas? Desculpa. E ele disse assim, olha, foi por causa do meu pai. O meu pai vinha para casa bêbado, batia na minha mãe, batia em mim, no meu irmão. E ele me deu um mau exemplo. Foi por causa dele. E esse mau exemplo eu acabei seguindo. Foi o exemplo que eu tive e acabei como ele. Ou pior que ele. Foram falar com o outro. E fizeram a mesma pergunta. O que fez você ser bem-sucedido? O que aconteceu? E ele disse, foi o meu pai. O meu pai vinha todos os dias, bêbado, batia na minha mãe, batia em mim, no meu irmão, e eu sempre olhei aquilo e dizia, eu não quero isso para minha vida, eu quero ser diferente. E eu busquei ser diferente. E aí você vê dois caminhos contrários, né? Mas todos temos escolhas. Eu escolho quem eu quero ser. E eu escolho quem eu devo ou quero seguir. O meu conselho é que você escolha seguir a Cristo. Ele foi perfeito e nos deu muito bom exemplo, né? Que nós encontramos na palavra de Deus. Eu escolho quem eu quero ser. Seguindo no texto, 1 Reis, capítulo 15, versículos 12 e 13, diz que ele destruiu os ídolos e destruiu e destituiu a sua mãe do cargo de rainha-mãe. 2 Crônicas 14, 13 e 5 também vai dizer que ele destruiu todos os ídolos que o povo tinha, que o pai dele tinha estabelecidos. E agora que entra a terceira lição desta noite que eu quero tirar. Nós precisamos destruir os nossos ídolos. Eu vou repetir. Nós precisamos destruir nossos ídolos. No dicionário, se você for olhar no dicionário a palavra ídolo, vai aparecer o seguinte: estátua, figura ou imagem que representa uma divindade e que é objeto de adoração, objeto de grande amor ou de extraordinário respeito e admiração, ou um herói. Isso nos ajuda a entender o que pode ser um ídolo, né? E aqui, segundo o dicionário, nos mostra que dá um leque muito grande de ídolos que nós podemos ter em nossa vida. E nós precisamos ter cuidado com o que você ou aquilo que eu adoro. Essa que é a primeira ideia, né? O ídolo é aquilo que é adorado. Cuidado com o que eu ou com o que você adora. O que você adora é o que você coloca no lugar de Deus. Devemos adorar somente a Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos adorar somente a Ele. A Ele, toda a honra, toda a glória para todos sempre.
Agora, o que nós podemos colocar no lugar de Deus como ídolo? Pode ser uma divindade que é representada por uma figura, ou uma estátua, ou alguma coisa, um objeto. Também pode ser um objeto como um carro, como a casa. Tem pessoas que adoram um carro, por exemplo. Ficam mais tempo cuidando do carro e não pode ter um risquinho, aparecer um risquinho, minha nossa, né? Cuidado, você está colocando no lugar de Deus. E aquilo que você coloca no lugar de Deus é aquilo que você está colocando em primeiro lugar. E se você coloca algo em primeiro lugar, Deus vai ficar em segundo. E aí não pode, né? Deus tem que ocupar o nosso primeiro lugar. Também um ídolo pode se tornar o dinheiro. Tem pessoas que adoram o dinheiro, amam o dinheiro, e a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a gente vê por aí nos noticiários, né, de pessoas que matam pai, mãe por causa do dinheiro, para ficar com a herança. Mata marido para ficar com dinheiro, mata a esposa para ficar com dinheiro, né? O dinheiro move o coração perverso do ser humano, quando você coloca o dinheiro como teu ídolo. Para alguns é o trabalho, aquele que coloca o trabalho acima de tudo, acima de Deus, acima da família, está sempre trabalhando. Aquela pessoa que o nome é trabalho, o sobrenome é hora extra, né? Cuidado. Um ídolo pode ser uma pessoa também, segundo o dicionário, um herói, né? Pode ser uma pessoa adorada. E a gente vê muitas vezes isso na mídia. Um cantor famoso, né, chega perto do público, tem pessoas que desmaiam porque está perto do seu ídolo e coloca aquela pessoa em um pedestal, como a gente diz, dentro do seu coração. Aquela pessoa ocupa o primeiro lugar. Sabe tudo da vida daquela pessoa, né? Sabe tudo, mas não sabe nada de Deus muitas vezes. Não interessa o que pode ser. O que interessa é que eles estão ocupando o primeiro lugar. Eles ocupam o lugar de Deus na minha vida. E isso eu preciso, como rei, destruir esses ídolos que estão na minha vida. E aí a pergunta que fica: o que tem tomado o lugar de Deus em minha vida? Qual o ídolo que eu devo destruir? Fica para você pensar. Seguindo no nosso texto, 1 Reis 15, o versículo 14, diz que ele destruiu os ídolos, porém ele não destruiu os lugares altos. E em 2 Crônicas também vai falar isso. Vai dizer que ele não destruiu os lugares altos. No 2 Crônicas 14, versículo 13, eu vou ler. Porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos lugares altos. Ele aboliu o culto nos lugares altos, quebrou a coluna e cortou os postes da deusa Azerá. Mas os lugares altos ele deixou. Quem retirou os lugares altos foi Josafá, o seu filho. A gente vê na sequência aqui de Crônicas, 2 Crônicas capítulo 17, versículo 6, vai falar que Josafá, filho de Asa, quando reinou, ele retirou os lugares altos. E agora vem a quarta lição dessa noite. Cuidado com o que você deixa em seu coração. Asa deixou algo. Ele destruiu os ídolos, ele tirou os ídolos, a idolatria, os cultos aos ídolos, mas ele deixou o local dos ídolos. O local onde era cultuado esses ídolos. E os lugares altos eram um lugar de adoração. E nesse lugar eram feitos cultos em adoração aos outros deuses, não ao Deus verdadeiro, né? E isso é idolatria. É quando eu adoro a outros deuses ou falsos deuses ou objetos ou aquilo que eu coloco no lugar de Deus. Nesses lugares altos aconteciam cultos a deuses pagãos, inclusive aconteciam alguns rituais de sacrifícios humanos. A gente vai ver nas histórias dos reis
tanto em 1ª, 2ª Reis, como em Crônicas, a gente vai ver que alguns reis caíram na idolatria, como foi o caso do pai do rei Asa, e muitos sacrificaram inclusive os seus filhos a esses deuses, e isso era feito nos lugares altos. O rei Asa não retirou esses lugares, embora ele não praticava nada ali, ele retirou o culto, mas o lugar estava ali. E na vida cristã, por vezes, nós deixamos um lugar em nosso coração. Devemos botar todas as tralhas fora quando a gente faz uma limpeza, né? Aquilo que pode nos fazer pecar, a gente deve jogar fora da nossa vida. Talvez ficou um assunto pendente do passado para resolver, e isso a gente vê muito comum na vida dos crentes, né? Talvez falte um pedido de perdão, talvez falte você dar o perdão para alguém. A gente conhece pessoas que estão na igreja há muitos anos, mas há muitos anos também não falam com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha. Tem algo a acertar. Cuidado com o que você deixa no teu coração. Você não está se livrando de todos os ídolos, você não está se livrando de todas as tralhas. Cuidado com aquilo que você deixa no teu coração. Não sei se você já ouviu um ditado que diz: o tempo cura tudo. E eu quero te dizer que o tempo não cura nada. O tempo só deixa velho. Só isso. O tempo só deixa velho. Ele não cura nada. Quer ver um exemplo? Se eu estou de mal com a minha mãe, vou usar o exemplo da minha mãe. Se eu estou de mal com a minha mãe e fico sem falar com ela, a gente fica sem falar. O tempo vai curar isso? Não vai. Vai passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Nós vamos ficar velho, nós vamos morrer de velho sem se falar. Aquele que vai primeiro, não sei quem vai primeiro, né? A gente vai morrer sem se falar. E o tempo não resolveu isso. O que resolve é eu ir falar com ela. Pedir perdão se for preciso ou perdoar se for preciso. Isso faz com que as coisas se acertem, não o tempo. O tempo só deixa velho, só deixa a gente enrugado e com cabelo branco. Essa que é a verdade. Seguindo o nosso texto, diz que o rei Asa ordenou que o povo buscasse o Senhor e observasse a lei e os mandamentos, né? O mandamento de Deus, ali em 2 Crônicas 14, versículo 4. E aqui vem a quinta lição que eu quero tirar nessa noite. O povo que busca junto o Senhor é abençoado. O rei ordenou que o povo todo buscasse ao Senhor e observasse a lei. O que é observar a lei? Não é ficar olhando, mas é olhar e entender e cumprir a lei. Temos vários exemplos assim na Bíblia. Reis que decretaram jejum e oração em todo o povo e assim foram vitoriosos de seus inimigos. Vários você vê na Bíblia aqui, se você for ler Reis, Crônicas, que vai falar sobre aquilo que os reis fizeram, né? Você vai ver que muitos proclamaram jejum, oração, porque estavam prestes a ser atacados por povos inimigos, e Deus ouviu a oração e cuidou deles, né? Protegeu todo o povo. Eu lembro também do profeta Jonas, quando ele vai a Nínive, depois de sofrer tudo a história dele, né? Ter que pular do barco, um peixe engolir, vomita ele na praia. Ele vai então até Nínive e ele proclama que Deus iria destruir a cidade, que eles precisavam se arrepender. E ali então o rei de Nínive também ele decreta um jejum. E ali é interessante porque a palavra de Deus diz que ele decreta um jejum para todo o povo, inclusive os animais. Até os animais ficaram de jejum sem comer. E era para o povo buscar a Deus. E eles assim fizeram e Deus então poupou a cidade toda. Quando o povo se une e busca junto ao Senhor, é abençoado.
E olha só o que Salmo 33, 12 vai falar. Feliz a nação cuja Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Feliz a nação cuja Deus é o Senhor. Mas 2 Crônicas 7,14 é mais profundo ainda. E vai dizer, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, se converter dos maus caminhos, eu ouvirei e sararei a terra, diz o Senhor. Deus quer abençoar as nações, basta o povo se converter de seu mau caminho e buscar a face do Senhor. Não sei se eu vou viver para ver isso, e nem vou dizer uma nação, mas uma cidade toda. Não sei se eu vou viver para ver isso, mas eu sei que pela palavra de Deus, ela fala que se todos buscarem a Deus de todo o coração, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter do mau caminho, ele vai ouvir e sarar a terra, abençoar aquela nação, ou aquele estado, ou aquela cidade. Isso eu tenho certeza, porque essa certeza a palavra de Deus me dá. Asa foi fiel ao Senhor por toda a sua vida. 1 Reis 15, 14, vai dizer. E agora vem a sexta lição. A fidelidade a Deus é decisão. A fidelidade a Deus depende de mim, depende de você. É uma escolha, ser fiel ou não. Eu decido se eu quero ser fiel a Deus. Você decide se você quer ser fiel a Deus ou não. Está nas tuas mãos. É um estilo de vida, ser fiel a Deus é um estilo de vida. É buscando fazer a vontade de Deus e não a minha vontade. Ah, eu quero ficar dormindo, mas tem culto hoje. Então eu vou cultuar a Deus. Não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Dá para entender? É ser leal, ser fiel a Deus é ser leal a Deus, é ter fé, amar a Deus, ter reverência a Deus, algo que se perdeu muito em nossos dias, a reverência. E o que é reverência a Deus? É respeito. As pessoas, hoje você vê as pessoas sem respeito a Deus, fazem piada de Deus, colocam, a gente viu o ano passado, né? Na época do carnaval, no Sambódromo, né? Escarnecendo a figura de Jesus e vira arte. Se perdeu o respeito. Você vê pessoas queimando Bíblia. Você vê pessoas queimando igrejas. A gente viu isso em vários países, até aqui por perto, né? A gente viu igrejas sendo queimadas. Se perdeu muito. Dentro dos cultos, na nossa realidade aqui, vamos falar de Brasil, dentro das nossas igrejas se perdeu a reverência a Deus. As pessoas vão lá dentro e fazem qualquer coisa. Acham que está bom para Deus de qualquer jeito. Colocá-lo sempre em primeiro lugar. Isso é ser fiel. É ser leal, ter fé, amar a Deus, ter reverência, respeito e colocá-lo sempre em primeiro lugar. Nós devemos ser fiel a Deus, mas fiel no nosso falar, fiel no nosso agir, fiel lá no trabalho, fiel lá na escola, fiel com os nossos julgamentos, fiel na contribuição, fiel em
tudo aquilo que nós fizermos. Nós devemos ser fiéis a Deus e não a nós mesmos ou aos nossos interesses. Seguindo no texto de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, diz o seguinte, o 1 e 2, eu vou ler de novo. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse, Asa e todo Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar. Mas se o deixarem, ele também os deixará. O Senhor está conosco enquanto estamos com o Senhor. Se buscarmos, ele se deixará achar. Se o deixarmos, ele também nos deixará. E agora vem a nossa sétima lição e última lição desta noite. Eu decido se quero estar com Deus. É eu que decido. É você que decide se você quer estar com Deus ou não. Deus nos dá a livre escolha ou o livre arbítrio. Se Deus nos deixou é porque primeiramente nós o deixamos, segundo esse versículo. Precisamos buscar a face do Senhor. Nós precisamos de Deus. O homem tem um vazio dentro do seu coração e este vazio é do tamanho exato de Deus. E nós só podemos preencher esse vazio com Deus. Tem pessoas que passam a vida tentando preencher esse vazio com dinheiro, com bens, com viagens, com compras, com tudo que você for imaginar. Mas pode comprar tudo o que quer, esse vazio sempre vai aparecer novamente. No outro dia já aparece de novo. E só é preenchido quando a gente coloca Deus. O homem tem a necessidade de adorar algo ou alguém. Isso a gente vê em toda a história. E se você pegar os livros de história, todos os povos têm essa necessidade. E você vê que todos os povos tinham um Deus para adorar. Alguns eram o Deus Sol, Deus Lua, árvores, a natureza, uma estátua, enfim, né? Faziam uma estátua de um bezerro, de um dragão, enfim. Você vê que cada povo tem um Deus para adorar. Porque o homem, o ser humano, tem essa característica, precisa de algo para adorar. Por isso nós temos que dar aquilo que nós adoramos. Porque todo mundo coloca alguém ou algo no lugar de Deus para adorar. E nós devemos colocar Deus no devido lugar, que é no lugar da nossa adoração. O grande diferencial é o Deus que eu vou escolher. Só existe um Deus verdadeiro, os outros são falsos. Só existe um Deus. Deus é único. Não existe dois. Então, se você está adorando o Deus que não é Deus, é um Deus falso. Cuidado. Só existe um único Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33 vai dizer isso. Só que é uma decisão que eu faço. Eu devo buscar a Deus. Se eu ficar de braço cruzado em casa, eu não vou buscar Deus. Eu preciso querer. Isaías 55,6 vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55,6. Ele nos alerta que vai chegar um dia que o Senhor não vai mais poder ser achado, e ele não vai mais estar perto. E ele nos alerta, o profeta Isaías diz: busque ao Senhor enquanto há tempo, enquanto ele ainda pode ser achado, encontrado e que ele está perto. Hebreus 3, capítulos 7 e 8, vai dizer: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureceis os vossos corações.
Se hoje você ouviu a voz de Deus, não endureça o seu coração. Busque ao Senhor enquanto há tempo, enquanto você pode achá-lo. Amanhã pode não dar mais tempo. Amanhã você pode não encontrá-lo. Lucas 10, 27 vai dizer: ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Eu decido se eu quero estar com Deus ou não. Mas o melhor lugar para se estar é com Deus. E é uma escolha que você faz. Buscar a Deus, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Você decide se você quer ou não. Jeremias 29, 13 ainda vai nos dizer: vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Em Jeremias, Deus está dizendo que nós vamos buscar a Ele, nós vamos buscar a Deus e nós vamos encontrar a Deus. Mas quando que nós vamos encontrar a Deus? Quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. E eu quero chegar à conclusão desse nosso estudo desta noite. Eu e você, nós precisamos decidir se vamos querer buscar a Deus e ser fiel a Ele, como o rei Asa foi. Eu e você, nesta noite, talvez Deus está colocando essa palavra para você decidir o que você quer fazer. Você quer buscar a Deus, você quer ser fiel a Deus, como o rei Asa foi? Ou você quer continuar seguindo a tua vida, as tuas filosofias? A minha oração é que você busque verdadeiramente a Deus, deixando tudo que tira o lugar de Deus. Deixa para trás aquilo que tira o lugar de Deus e fique com Ele até o fim dos teus dias. Que Deus te abençoe. Que talvez ainda nesta noite, antes de você dormir, você possa refletir na tua vida, a maneira como você está vivendo, se há algo que você precisa mudar, se há algo que você precisa acertar do teu passado, se há algo que está tomando o lugar de Deus, se você está tendo um altar especial no teu coração e colocando ali um ídolo, que você possa tirar e colocar Deus no devido lugar dele, que é o lugar da tua adoração. Quero orar ainda. Senhor, abençoa a cada um que está acompanhando. Senhor, também aqueles que vão assistir mais tarde este culto, Deus, que Tu estejas falando ao coração de cada um através do Seu Espírito Santo e que Tu possas tocar no coração das pessoas, Senhor, e que elas possam Te buscar verdadeiramente de todo o coração, que elas possam Te encontrar. Abençoa, Deus, para que eles possam decidir por Ti, decidir ser fiéis a Ti, decidir, Senhor, Te buscar. Deixar atrás toda a idolatria, tudo aquilo que toma o primeiro lugar, tudo aquilo que toma o Teu lugar. E que possam, Senhor, colocar a Ti em primeiro lugar em suas vidas. Abençoa, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Também, Senhor, abençoa esta semana que Tu estás nos dando, Senhor. Nos guarde, nos proteja, nos abençoa, Deus. Em nome de Jesus. Tu conheces o coração de cada um e Tu sabes o que cada um necessita, Deus. Que Tu estejas abençoando. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa mais uma vez refletir no modo de vida ou na sua vida. Que Deus te abençoe.